Tudo bem, pessoal? Como é que estão as coisas aí? Você que é aficionado da medicina tradicional chinesa, da acupuntura auricular, como alguns chamam de auriculoterapia, então hoje o tema é exclusivamente feito para você. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre o método chinês e o método francês. São as duas correntes mais conhecidas da auriculoterapia. Você não está inscrito ainda? Então faça isso agora. Inscreva-se no nosso canal. A dificuldade de aprendizagem pelo método francês é muito maior do que pelo método chinês. Pelo método francês, a gente precisa decorar, vamos dizer assim, né? Fixar na cabeça os vários protocolos e no olhar da doença, né? Da descrição das doenças por meio da medicina tradicional. Então, como quem descreveu o método era um médico, então ele puxou o olhar na forma ocidental de ver doenças. Já no olhar da medicina chinesa, que é o que se utiliza o método chinês, a abordagem é outra. Então, precisa-se ter um conhecimento, né, uma avaliação aprofundada no olhar, não da doença, não no nome da doença, mas sim nas características. Então, uma coisa é você falar assim, a pessoa tem uma lombociatalgia, outra coisa é assim, tem uma dor na região das costas, descendo para a perna. Então, essa forma de se olhar é diferente quando se pensa no método francês e no método chinês. Outro aspecto que diferencia o método chinês do método francês é a questão da criação dos protocolos. Os protocolos no método chinês, eles são oriundos de um raciocínio clínico energético, enquanto no método francês eles já estão descritos, foram descritos por Nogier, e a única questão é se estudar esses protocolos e se aplicá-los partindo da ideia que já estão todos eles descritos. Uma vez que você tem um conhecimento de uma avaliação, né, do resultado de uma avaliação, que você tem a descrição dos protocolos, uma descrição do desequilíbrio energético, então aí a gente consegue ter como tratar essas pessoas, juntando com pontos sintomatológicos que realmente, conforme a gente vai se desenvolvendo na auriculoterapia chinesa, esses pontos sintomatológicos eles vão se ampliando. Então é mais fácil de aprender, mais rapidamente aplicável também a técnica. Você aprende a técnica e já consegue estar fazendo a aplicação. Com o decorrer do tempo, você vai cada vez ficando mais desenvolvido, refinando o conhecimento e ampliando o espectro de possibilidades de ponto. E o mais interessante que eu entendo da aurícula chinesa comparado com a aurícula francesa é o aspecto do olhar ocidental versus o olhar oriental. O olhar ocidental ele tem como base a questão da medicina como sendo uma profissão, uma prática profissional que é especificamente determinada por um profissional. Então, o profissional médico ele tem toda uma formação bastante extensa, bastante sofisticada e profunda, e que na formação já tem o conhecimento, né, de todas as doenças e como se tratar essas doenças no olhar biológico mecanicista. Para se ter essa formação, existe todo um tempo, né? O tempo de formação é bastante grande, e as pessoas que exercem essa prática, que é a prática da medicina, que não são formadas em medicina, elas praticam uma coisa que é charlatanismo. Né? Então esse é o aspecto do olhar ocidental quando você quer fazer tratamentos de doenças ocidentais sem ter formação em medicina. Então, algumas coisas foram pedidas, né, nesse
processo chamado ato médico, uma delas era que toda a intervenção de abaixo da pele, vou dar um exemplo específico, né? A penetração de agulha com olhar terapêutico era de responsabilidade do profissional médico. Então, todo profissional que não fosse médico, que estivesse fazendo uma ação, tendo uma ação de abaixo da pele, né, penetrando uma agulha, ou às vezes fazendo uma incisão, alguma coisa, deveriam ter uma autorização do seu conselho, né, de classe, tendo como se fosse uma autorização da classe médica. Fora isso, de quem que é a responsabilidade, isso é absolutamente fidedigno, quem que é a responsabilidade de dar o nome da doença, de diagnosticar, dar o diagnóstico de doença, do nome da doença, é o médico. Porque, inclusive o termo é diagnóstico médico. Então, o tratamento no método francês incorre nessa possibilidade de a gente de estar fazendo um atendimento de uma doença que é responsabilidade do diagnóstico o profissional médico. Já no método chinês, o diagnóstico ele não é um diagnóstico ocidental. Nós não tratamos a doença da pessoa, nós tratamos a pessoa com doença. Então, o olhar, ele é um olhar não biológico, ele é um olhar energético. O tratamento que nós fazemos é no nível energético. Então, o diagnóstico não tem nada a ver com o diagnóstico ocidental. É um diagnóstico de caráter energético, como já falei para vocês, observando os 5 elementos, buscando, por meio das avaliações, entender qual que é o elemento ou os elementos que estão em desequilíbrio, e o tratamento ele é feito baseado nesse diagnóstico. E eu acredito que toda essa nossa conversa possa ter gerado alguma dúvida, alguma curiosidade. Tendo essa curiosidade, querendo fazer uma pergunta, manda mensagem para a gente vai estar muito feliz em poder estar respondendo. E não esquecendo, né? Curta esse nosso vídeo e se você puder compartilhar com outros colegas, eu agradeço muito. Forte abraço.